Mas eu quero falar um pouquinho dessa tensão que envolve o ministro Padilha e também o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque o líder do governo na Câmara, José Guimarães, ele falou sobre isso numa entrevista que ele concedeu ao jornal O Globo. E ele disse que essa briga entre ambos, ela não é trivial. E que, embora seja necessário pacificar a relação, ele enxerga que a iniciativa não partiria do presidente da Câmara. Ou seja, há necessidade de resolver. Mas ele não vê o presidente da Câmara tomando qualquer medida para mudar isso. Aí teria que partir do ministro Padilha. Mas alguns recados já estão sendo dados pelo governo nessa semana, principalmente com essa questão das emendas aí que o governo disse que foi coincidência, mas que agora o ministro Padilha tem que assinar as emendas que saem dos ministérios para os parlamentares. Ou seja, uma resposta à incompetência que Lira diz que o ministro tem. De que maneira que vocês enxergam essa relação? E vocês concordam com o Guimarães quando ele diz que não é uma briga trivial, que não é algo comum e que a gente deva olhar com muita normalidade para isso, Alan Gani? Olha, eu acho que, de fato, não é uma briga comum e eu não sei se a briga do Lira é uma briga especificamente com o ministro Padilha ou é uma insatisfação com o governo de uma maneira geral. É claro que não seria nada republicano, ele não irá fazer isso, uma crítica direta ao presidente Lula, porque não me parece que o ministro Padilha, ele age por conta própria, sem o aval do presidente. Então, uma pressão em cima do Padilha, na verdade, é uma pressão em cima do governo, em cima do poder executivo. E, sem sombra de dúvidas, há uma percepção de um Arthur Lira mais empoderado. Enquanto o Supremo vive aí talvez o seu pior momento, né, tá aí nos holofotes da mídia internacional, está sendo bastante cobrado. Tem agora isso que o Segredo trouxe, relatório lá no Congresso norte-americano. Então, há uma pressão em cima de Arthur Lira para ser uma espécie de salvador da pátria, né? Então, abra uma CPI em cima do Supremo, vá para cima do governo. E, evidentemente, que ele vai se sentindo mais empoderado e pode tirar proveito nesta situação. Como é que é tirar proveito? Ele vai fazendo o preço, né? Ele fala, vou abrir CPI aqui, eu aumento o meu poder aqui para as emendas e eu quero mais emenda, eu quero mais verba. Caso contrário, eu vou usar essas armas, seja contra o governo, seja contra o Supremo Tribunal Federal. 4h24, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, continuamos. Obrigado pela tua audiência nesta quinta-feira. Gustavo Segre, de que maneira que você vê algum dos dois tomando uma iniciativa para pacificar essa situação? Há dois tipos de negociações, quais? Academicamente falando. Uma se chama primal e outra se chama cognitiva. A primal é aquela que uma das partes não tem, pelo poder que tem, nenhum interesse de resolver. Ele impõe a sua ideologia, impõe a sua ideia e o outro aceita ou vai embora. E você tem uma parte para ocupar esse espaço que você está mencionando? Me parece que essa é a situação agora. A outra é cognitiva, onde qualquer um dos dois corre risco de perder, então é necessário negociar, sentar, e aí é a melhor das opções, que não necessariamente é a melhor para uma parte, senão a melhor das duas. Então, pode ser buscado o segundo melhor, a opção mais pacificadora, aquela que permita colocar um pouco de paz e tranquilidade. Mas nessa disputa entre Lira e Alexandre Padilha, me parece que é mais primal, em que o Lira está dizendo, gente, eu não tenho nenhum interesse, através desse deputado que mencionou, não vai partir do Lira essa proposta de pacificação, e aí é quem tem mais a perder. Aquele que sinta que tem mais a perder vai ter que levar dessa forma primal, em que um impõe e outro acata ou vai embora, para uma mais cognitiva que junte as pontas e permita que cheguem a um objetivo comum. Lira, me parece que nesse momento tem, mesmo com essa burocracia da assinatura do Alexandre Padilha para a liberação de emendas, me parece que Lira tem muito mais, hoje, fortaleza que o Padilha. Você acha que Lira tem mais poder que Padilha nesse momento, hein, Fábio Piperno? Eu acho que essa alternativa, inclusive, de colocar essa barreira, esse filtro, né, obrigando então a que tudo passe pelo crivo aí, né, pela assinatura, pelo crivo formal, no caso, né, assinatura do ministro Padilha, é uma tentativa, inclusive, de restituir poder a ele, uma tentativa de fortalecê-lo, porque realmente o presidente Lira tenta exercer um poder imperial, né? Quase que um poder paralelo aí ao próprio executivo, né?
ele, sem dúvida nenhuma, tenta extrapolar as funções e até mesmo o alcance aí da sua mão forte, da sua mão de ferro. É claro que há uma série de variáveis nisso. Primeiro, ele está com o calendário na cabeça, ele tem mais 10 meses de poder, e não são efetivamente 10 meses, porque inclusive tem o período eleitoral em que todo mundo se manda, tem férias, tem uma série de coisas. Tem o temor de que o dinheiro não chegue no momento certo e ele vai ser cobrado, inclusive, pela base do corporativismo por isso, porque afinal de contas essa turma dá esse apoio praticamente restrito a ele, enquanto ele arranca cada centavo que ele pode lá do governo. A partir do momento que o dinheiro não chegar, é evidente que ninguém vai manter esse apoio só pelos belos olhos aí do coronel imperador Arthur Lira. Então tem tudo isso envolvido. Agora, é evidente também que do outro lado tem um ministro Padilha que precisa também alongar os seus tentáculos aí, porque até agora ele tem apanhado muito. E veja, desde a primeira sessão do Congresso em 2024. Não vamos nos esquecer como foi a abertura dos trabalhos legislativos. Aquele discurso de aspereza incomum feito pelo presidente Arthur Lira, com o Padilha praticamente do lado, sem ser ao menos cumprimentado pelo presidente da Câmara. E aí tem uma questão que agora o governo está pensando e que saiu nas palavras de Zé Guimarães nessa entrevista que ele concedeu ao jornal O Globo, que é: diante dessa tensão, dessa situação que parece não ter solução a partir da iniciativa de ambos os protagonistas da história, Padilha e Lira, eu entendo que o PT deva apoiar aquele que vai ser o sucessor de Lira. Então, há um morde aqui, um morde a sopra, né? A gente dá uma sinalização mais rude aqui e depois apoia esse sucessor aqui para falar: olha, a gente está contigo. Você acha que isso pode funcionar? Ou Lira já é velho de guerra demais para cair nessa historinha, hein, Gustavo Segre? Parece que vai cair, e eu acho mais. Está demorando muito a reforma ministerial. Para mim, ia ser logo no começo do ano, março até, e está demorando. Ou seja, Mas você acha que ela seria necessária? Me parece que sim. Porque aí justificaria uma eventual saída de Alexandre Padilha sem colocar ele na chapa. Estão dizendo: ó, vamos fazer uma reforma, esse aqui vai para cá, e dentro do bolo o Padilha vai para outro lugar. Então, se ele tirar o Padilha, está dando muito mais poder ao Lira. E dessa forma não ficaria confortável para o governo. Se ele faz uma reforma ministerial, aproveita e tira. Tem muito ministério que não está dando resultado. E o aceno ao sucessor de Lira não resolveria o problema por si só? Para mim, não. Para mim, não é o suficiente. E para você, Gani? Eu acho que não resolve o problema, porque eu não sei se ele tem uma antipatia pessoal pelo Padilha, é por isso que ele tem essa dificuldade de relação, ou se é porque o dinheiro não chega. E aí, se o dinheiro não chega, não me parece que o Padilha tenha a autonomia suficiente para fazer a distribuição. É lógico que ele está seguindo ordens de alguém superior, que seria o presidente. Ele não vai ter total autonomia. Então, você vai trocar por um outro ministro, o problema vai continuar. A não ser que mude a relação entre o Executivo e o Congresso Nacional. Que tenha alguém lá que faça chegar o dinheiro, como era um Ciro Nogueira no governo anterior. Fala, Piperno. O Ciro Nogueira, sem dúvida nenhuma, era um carimbador de orçamento nesse sentido eficiente. Gostou dessa, né? Gostei da cutucada. Ele já entrega, né? Ele cutuca, já entrega. Ele nem espera eu passar. Ele vira seu Fábio Piperno. Vou falar a verdade, o dono do orçamento era o Ciro Nogueira. Nesse sentido, o presidente Bolsonaro adotou uma outra estratégia. Puxou alguém do legislativo para ser o dono. Aliás, o Lira deu uma entrevista. Não, o Ciro. Não, o Lira deu uma entrevista para as páginas amarelas da Veja, eu me lembro bem disso. Em algum momento de 2022, ele falou: não, mas quem manda no orçamento é o Ciro Nogueira. Alguém fala: ah, mas e o ministro Paulo Guedes? Não, mas o Ciro Nogueira determina e o ministro Paulo Guedes vai lá e formalmente distribui. Mas isso já é acordado antes. Então, veja, agora, assim, o modus operandi é diferente. Mas, de qualquer forma, eu acho, sim, que há uma necessidade de, pelo menos nesse momento, empoderar o ministro, mas eu também, aí nisso eu estou com o Segre.
já está chegando o momento, se é que já não passou, de se promover uma reforma ministerial até pensando em eleições. Sim. Né? Ver quem sai, quem fica, quem vai ajudar a eleger quem, como vai ser a recomposição da base. Reforma ministerial é para isso também. Agora, Piperno, você acha que convém ao governo entregar mais cargos a esses partidos? Não, mas não é uma questão de necessariamente aumentar o número de cargos, mas talvez... Nem aumentar, mas trocar cargos que foram anunciados lá no começo por cargos que pertençam a esses partidos de centro. Ô, Evandro, tem duas coisas aí. Substituição, digamos. Primeiro... Porque se aumentar ministério, aí pelo amor de Deus, não, vai passar de 40. Nem se trata disso, mas tem duas coisas importantes. Primeiro, falou-se aqui dos 5 bilhões e pouco aí e tal, né? Então, uma questão é, assim, as verbas que chegam, mas na outra ponta, as verbas que o Congresso pode fazer sair. A gente vai falar da questão da PEC lá do quinquênio, esse negócio todo. E outro é também troca de ministros que não estão funcionando. Há vagas ali, não é que surgirão novas vagas necessariamente por aumento. Que ministros que não estão funcionando? Se joga. Vai. Ministros que não estão funcionando? Nossa. Te peguei. Não, tem. Eu acho que não era para fazer essa pergunta, não, Piperno. Mas tem podia ter dado um sinal para mim. Não, tem sim. Tem, por exemplo... ele não vai mexer, por exemplo, em ministro das Minas e Energias, mas é um que eu não... O ministro do Trabalho, por exemplo, é um outro por quem eu tenho, assim, uma série de críticas. Mas eu consigo identificar aí uma meia dúzia aí que poderia ir embora e não vai fazer falta alguma. Bom, nisso vocês têm convergência de ideias.